Bom, gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês de algo que desde a palavra de abertura está no meu coração. A dificuldade que nós estamos enfrentando de nos relacionar com o nosso semelhante. O desafio que estamos tendo para manter relacionamentos longos, sadios, salutares. Então eu quero fazer uma reflexão com vocês, pois um dos grandes alertas bíblicos dos últimos tempos seria o esfriamento do amor. Eu quero conversar com vocês rapidinho de algumas coisas que eu acho que vale a pena. Esse culto é mais curtinho, no outro eu vou poder falar um pouquinho mais. Mas coloca para mim, o nosso computador está meio lerdinho, mas vamos lá. Mateus 24, 12. Mateus, capítulo 24, verso 12. Depois vamos a 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você pode ler, por favor? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Dois lugares sempre foram tidos como detentores do amor: a família e a igreja. São dois lugares que sempre nós esperamos encontrar com muita facilidade o amor. Mas a Bíblia nos faz um alerta de que na multiplicação da iniquidade, certo? O amor, ele se esfriaria, ele iria embora. Mas para que o amor vá embora, uma coisa precisa crescer segundo o texto bíblico: a iniquidade. É o crescimento da iniquidade, certo? Que faz com que o amor esfrie. Ou seja, às vezes a gente se depara com algumas palavras que não são rotineiras, que não são comuns, nossa, e passamos despercebido, mas provavelmente se eu perguntasse ao pé da letra para a maioria de vocês o significado de iniquidade, talvez muitas pessoas não conseguissem responder. Mas a Bíblia diz que é a multiplicação da iniquidade que compromete o amor das pessoas. Se eu não sei o que é iniquidade, eu fico desprotegido, até para que eu me defenda dessa tal iniquidade, que sequer muitas vezes eu sei o que significa. Então eu peguei aqui de uma forma simples. Iniquidade, na verdade, é o desrespeito e negação às leis e mandamentos de Deus. Quando eu desrespeito ou eu nego as leis e os mandamentos de Deus, é só uma questão de tempo até o amor pelo meu semelhante, ele se retire da minha vida. Isso é bíblico. Por que é que nós vemos hoje tantos filhos que não amam seus pais, porque tratam seus pais com tanta frieza? Por que é que nós vemos as pessoas tão frias com a dor das outras? Por causa do crescimento da iniquidade, o desrespeito ou a negação dos valores, dos mandamentos de Deus. E quando isso acontece, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2,
2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Coloca, por favor. Isso. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Nós vamos até o 5. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Preste atenção, à medida em que as pessoas vão se distanciando de Deus, desrespeitando a Deus, negando a Deus, inevitavelmente, os dias vão ficando mais difíceis. Lembra a abertura de Paulo escrevendo a Timóteo? Que viriam tempos difíceis para se manter em casamento, difícil para estabelecer negócios, difícil para manter amizades, difícil para criar filhos. São tempos difíceis, porque se os homens deixaram de se orientar pelo que Deus determinou, eles vão se orientar pelo quê? Por si mesmo. Então a Bíblia diz que nós vamos nos deparar com pessoas amantes de si mesmas, onde os valores e os princípios de Deus já não são relevantes para elas. Não interessa quem essa pessoa seja, não interessa se ela é mais velha. Para que respeitar os mais velhos? Para que respeitar os direitos dos outros? Quando os valores de Deus vão embora, algum valor vai ter que substituir esses valores. E aí, Paulo também escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 25, nos deixa um alerta bem interessante. Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. É lógico. Olha o que o texto está dizendo. Os homens amantes de si mesmo pegam as verdades de Deus, certo? E a transformam em mentiras, em comportamentos e valores que têm o propósito de servir a si mesmo. Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela não pode ser mais ultrapassada apenas por aquele que nega. Ela precisa ser ultrapassada ou rejeitada, certo? Por todos. Então o pecado ele se torna tão entranhado na vida de determinadas pessoas que elas não se contentam mais apenas em pecar. Elas se sentem incomodadas com todos aqueles que não têm a mesma prática que elas. Então esse tem sido um grande desafio. A Bíblia nos alertando que no esfriamento do amor, pelo aumento da negação, certo? A negação se tornou a tal ponto que a Bíblia se tornou um livro extremamente desconfortável para algumas pessoas, a ponto dessas pessoas desejarem remover da Bíblia textos cujos quais elas não querem cumprir. Mas beleza, está tudo certo. Elas não querem cumprir, mas não apenas não querem cumprir. Elas não querem que ninguém cumpra. Então você vê que o amor esfria, porque a negação e o desrespeito às coisas de Deus aumentam. O homem começa a ser mais amante de si mesmo,
Vimos todos os adjetivos colocados sobre eles, mas faço questão de ler novamente. Os homens amantes de si mesmo tornam-se avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos, certo, dos deleites do que amigos de Deus. Preste atenção. Esse é o perfil que a Bíblia diz que nós vamos encontrar nas pessoas cujas quais a iniquidade se multiplicou. Quando olhamos para tudo isso, Paulo também dá um conselho ainda falando a Timóteo. No capítulo 3 de 2 Timóteo, a partir do verso 10, olha o que Paulo diz a Timóteo. 3:10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Olha só. Não. Pode voltar para o 10. Deixa lá. Preste atenção o que Paulo está falando a Timóteo. Eu gosto um pouquinho mais da minha tradução, pois ela diz assim: tu tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, ou seja, capacidade de enfrentar oposição, amor e paciência. Paulo faz uma lista de 7 coisas que Timóteo estava sendo orientado. Primeiro, a doutrina. Depois, a maneira, a conduta, o modo de viver. Segundo, a intenção que estava por trás desse modo de vida. Mais importante de como se vive é por que se vive. Qual é a intenção que está por detrás de suas ações? É isso que ele está dizendo. A fé, a capacidade de resistir ou de enfrentar as oposições, algo que principalmente a nossa adolescência, juventude tem muita dificuldade. É muito difícil para eles ir para o ambiente estudantil e chegar lá, lidar com uma oposição tão forte, tão ferrenha, certo? Quer por material didático, quer pelo corpo docente, pelos professores, quer pelos amigos de trabalho, de escola, certo? Ao nível de oposição, às vezes, é tão grande que a capacidade dessa geração nova, eles não têm resistência o suficiente. E note que me parece que esse é um problema mais antigo do que a gente possa imaginar. Ainda no verso 3, volta no 7, por favor. Eu não sei com que tradução vocês estão aí, mas pode deixar assim, pode deixar. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. É aqui que eu quero começar a pregar. Aprendem sempre, mas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Estão sempre ouvindo as mesmas coisas, ditas por pessoas diferentes, com vocabulários diferentes, de forma diferente. No mês aqui, no mínimo, você ouve 4, 5 pessoas passando por este púlpito, conversando com você, tendo um propósito, certo? De deixar uma mensagem. Ou seja, eles aprendem, mas eles não conseguem chegar ao conhecimento.
a transformar esse aprendizado num comportamento, num modo de vida, numa intenção correta, numa fé bem fundamentada, numa resistência à oposição firme, no amor ao próximo e num poder ou num nível alto de paciência. Então me veio à mente a parábola do semeador. Uma parábola ensinada por Jesus para dizer para um orador quantos tipos de pessoas provavelmente estarão diante dele e quais serão o resultado delas. Essas cadeiras são presas, mas eu precisava pelo menos de 4 cadeiras aqui em cima. Coloca para mim aqui rapidinho. Tira ela aí, por favor. É só uma presilha. Pode me dar aqui que eu coloco a lona. Eu não vou colocar ninguém sentado, não. Mas eu quero que você imagine que as pessoas que vão ouvir você falar, segundo Jesus, ela pertence a 4 grupos. Isso dá 25% para cada uma delas. E nós vamos dar uma olhada rapidinho na parábola do semeador. E talvez você entenda, porque muitas pessoas se comportam como se comportam na sua casa, na sua vizinhança e até mesmo dentro da igreja que você frequenta, seja aqui ou seja em outro lugar. Coloque alguém que você consegue enxergar com um comportamento cujo qual eu vou traçar sentado nessas cadeiras. Marcos, capítulo 4, verso de número 3. A parábola do semeador é narrada em 2 evangelhos, tá certo? Mas nós vamos dar uma olhadinha primeiro no evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em terra e deu fruto, caiu em boa terra e deu fruto, e vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1. Preste atenção. Segundo a explicação que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, a semente desse semeador é a palavra de Deus. A terra dessa passagem é o coração, a mente do ser humano, do indivíduo que vai receber. Nós temos aqui, a primeira cadeira, que vai representar o solo à beira do caminho. Ele é compactado, certo? E este solo compactado à beira do caminho das pessoas que sentam na primeira cadeira, eles vão enfrentar como opositores as aves. Elas serão os inimigos desse primeiro grupo. A segunda, ela vai cair num solo que tem pedras. E então nós vamos ter aqui a representação das pedras. E neste solo a oposição é o sol. A terceira cadeira vai representar as pessoas que vão receber a semente em meio aos espinhos. E então elas vão enfrentar um nível de pressão tão grande, certo? Que
que elas vão ficar improdutivas. E na quarta cadeira, nós vamos ter a terra boa. E com ela nós vamos lidar com a produtividade. Tá certo? Agora, Jesus vai fazer o seguinte, a partir do verso 14, Marcos, ainda no capítulo 3, no verso 14. Vai para lá, por favor. O semeador semeia a palavra. Onde? Nos 3 solos. Vamos lá? São estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Preste atenção. Talvez isso não fique muito claro em Marcos, mas vai ficar bem claro em Mateus. Coloca Mateus, capítulo 13, verso 18, e vamos entender o que vai acontecer com a turma dessa cadeira. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Perdão. Vamos lá. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Preste atenção que tem um grupo de pessoas que vão estar ouvindo a palavra de Deus. A semente. O semeador sobe aqui, quer em forma de canção, quer em forma de palavra de oferta, de campanha, certo? Quer em forma de pregação. Ele vai buscar semear alguma coisa no seu coração. E um grupo de pessoas que vão te ouvir aqui na igreja, no seu trabalho, na condução, na escola, elas vão ser representadas por uma parte. E que parte é essa? Na narrativa de Mateus, as pessoas que não vão conseguirem entender. Elas vão te ouvir, mas elas não vão entender o que você está dizendo. Preste atenção. Eu não sei nem se Satanás precisaria, certo? Remover algo que sequer eles conseguiram entender. Mas é muito importante, quando nós estivermos falando, nós buscarmos ser o mais claro possível, principalmente para atingirmos este grupo. Porque se essas pessoas não entenderam nada, certo? Canta-se uma canção que elas não entendem, porque nós imaginamos, ou pelo menos imaginamos, que todo mundo aqui está familiarizado com a Bíblia. Certo? Nós estamos imaginando que todo mundo cantaria muito bem, caia fogo do céu e queima esse. Mas será que todo mundo sabe o que é esse fogo? Será que as pessoas estão familiarizadas com isso? Porque se falarmos coisas que as pessoas não entendem, o que elas vieram fazer na igreja? Nada. Dar apenas um passeio. E essas pessoas, elas vão embora. Elas podem até por algum momento, por uma emoção, sem entender direito, elas podem vir aqui na frente atendendo um apelo que sequer sabem o que está fazendo. Eu não sei se você sabe o número de pessoas que recebem Jesus e vêm aqui à frente. É bem maior do que aqueles que conseguem prosseguir e permanecer. E tem gente que depois, se você perguntar, ele nem sabe direito o que fez. Então, Jesus está dizendo que há um grupo das pessoas cuja qual você talvez pertença. Pastor, realmente, eu às vezes não entendo nada. Eu não consigo ler a Bíblia, certo? Eu não consigo, às vezes vocês falam algumas coisas, expõem algumas questões que, na verdade, eu não consigo entender. Então, se você não consegue entender, a Bíblia é bem clara. Vem o diabo, arrebata, tira do coração. E essas pessoas, elas podem até vir ao culto, mas na verdade não faz parte dele não, certo? E eu acho que deve continuar vindo, até que uma hora alguém se conscientize que tem que viabilizar uma mensagem que também acesse essa pessoa. E eu não estou falando só de igreja não, gente. Eu estou falando de qualquer ambiente. Tá certo? Essa semana passada eu peguei um voo com um senhor.
indo para Recife, e ele era um general, um cara muito bem, né, posicionado, e ele sentou do meu lado e começou a me fazer perguntas de gente que não entendia nada. Eu não sei se vocês viram, não estou fazendo crítica nenhuma a ninguém, mas eu vi uma fala de Zezé de Camargo narrando um episódio bíblico onde Jesus tem um encontro com Abraão. Está batendo um papo. Você está entendendo? Ou seja, se você conhece um pouco de Bíblia, você viu que não tinha conectividade no que ele estava falando. Então, isso mostra apenas o que as pessoas entendem. Então, por que é que muitas pessoas talvez não consigam melhorar sua vida, estabelecer um padrão de cristão na sociedade, se tornar o sol que vai oferecer sede, se tornar uma luz que vai remover as pessoas das trevas? Sim, não é porque elas não querem, é simplesmente porque elas não entendem. Você está entendendo? O eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. Filipe lhe perguntou: entendes tu o que lês? Ele disse: como eu vou entender se alguém não me explicar? Então é importante que tenhamos esse entendimento. Então, eu já tirei uma cadeira. Tá certo? Mas vamos lá. Volta lá, por favor. Deixa eu pegar Marcos aqui, que fica mais fácil. A partir do 14. Volta a Marcos, capítulo 4, a partir do 14. Agora eu vou ficar por aqui para ficar mais fácil. Isso. O semeador semeia a palavra. Vamos lá. Aí vai vir o primeiro grupo, certo? São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouve, logo vem o Satanás e tira a palavra. Então tá bom. Mateus nos diz que essas pessoas não entenderam. Ok? Então vamos lá. Vamos para o próximo, 16. Semelhantemente são estes semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Vamos lá, 17. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Preste atenção, porque agora nós temos o segundo grupo. A palavra foi semeada e o coração dessa pessoa é representado como um coração rochoso. Se você já foi em Israel, você deve entender um pouquinho o que ele está querendo dizer. Certa superficialidade da terra na maioria dos lugares. Ok? Onde sempre a terra disputa espaço com as pedras. É um solo rochoso. Tá certo? O deserto da Judéia, principalmente, ele não é como o deserto do Saara, de areia, certo? Ele é chamado de deserto, primeiro porque é inabitável, tá certo? Mas ele é composto de terra e pedra. Então, o que Jesus está relacionando aqui agora é dizendo que nós vamos ter pessoas sentadas nessa cadeira, certo? Que vão receber a palavra, a mesma palavra que o de lá não entendeu. Aquele lá não conseguiu pegar nada, esse aqui ainda pegou alguma coisa. Esse que sentou aqui, ele conseguiu receber, recebeu com alegria, certo? Mas ele vai ter problema com a resistência, com a longanimidade. Ele vai ser alguém que, quando enfrentar a oposição pela própria palavra, quando ele tiver que viver lá fora, debaixo daquela palavra que ele recebeu aqui dentro, e ele tiver que lidar com as oposições, com a perseguição, por causa da palavra, ele também não aguenta. Ele se escandaliza. A palavra escândalo ali, certo? Que é apenas fazer. É uma expressão que na maioria das vezes é utilizada por um caçador. Quando um caçador vai caçar, a primeira coisa que ele faz na mata é encontrar a trilha do animal cujo qual ele quer prender. Então o que ele faz? Ele coloca alimento na trilha para que o animal continue passando por ali.
e logo depois ele arma naquela trilha, naquele percurso, a sua armadilha. Se ele tiver êxito, ele matou o animal. Se o animal conseguir fugir, o animal se escandalizou. Ele saiu do caminho, ele foi embora, ele saiu da rota. Ele estava andando do caminho, mas ele escandalizou. Certo? A palavra escândalo é sai do caminho natural, o que deveria estar andando. E é isso que a palavra está nos ensinando. Nós vamos ter um grupo de pessoas que vêm para a igreja e que amam receber a palavra. Amam cantar a palavra, né, em louvor, entra no coração deles, eles recebem com alegria, gostam dos pregadores, eles gostam de tudo. Eles só têm um problema, eles têm dificuldade de resistir a essa pressão. Quando eles recebem a pressão, a angústia e a perseguição por causa da palavra, eles não conseguem, e aí eles não conseguem, eles não conseguem seguir um padrão moral, eles têm dificuldade, eles são gente boa, sim, mas eles enfrentam uma pressão tão grande, que eles não conseguem se manter. É isso que a Bíblia está falando dos nossos ouvintes, tá certo? Talvez aqueles dois aqui frequentem a igreja com uma certa regularidade, com uma certa satisfação. Alguns não sabem nem o que veio fazer depois de um culto. Se você perguntar o que pregou, ele não está nem aí, ele está mexendo no celular, ele está nem aí, já que ele não entende, ele se distrai, tá certo? Ele vai se distrair, ele não consegue entender. O segundo não, o segundo recebeu, ele gostou, mas ele tem dificuldade com as pressões, tá certo? Vamos para o terceiro? Então coloca aí, versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, vamos lá, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Bom, eu vou deixar esse aqui ainda, porque esse aqui ele não sai da igreja, ele só não produz. Esse aqui normalmente ele não vai desviar, tá certo? Ele só vai dividir a atenção dele. Ele não é alguém produtivo. Ele é alguém que vem à igreja, certo? Ele gosta, ele recebe, ele entende, está tudo certinho. Ele só tem problema, certo? Por quê? Porque o nível de entrega, certo? Lembra quando o Eduardo veio aqui falando de oferta? É o nível de entrega, ok? É o seu nível de entrega. O quanto você pertence a Deus, não é o quanto você sabe dele. Nicodemos sabia muito mais sobre Deus do que Pedro. Pode ter certeza disso. Certo? Muito mais. Mas o nível de entrega de Pedro para Deus era muito maior do que o de Nicodemos. Então, se você puder ter as duas coisas, é muito legal. Agora, se você tiver que optar em uma das duas, eu vou, apesar de que uma não. Como é que você vai se entregar a alguém que você não sabe nada a respeito dele? É difícil. Mas o nível de entrega é que me encanta. Quem lembra aqui, mora nessa região há muito tempo, irmão Onofre? Alguém lembra dele? Isso, morava lá no Santo Antônio, certo? Ele, para ler a Bíblia, pedia a um de nós que íamos lá para ler. Eu não sei se vocês lembram disso. Ele era analfabeto, ele não sabia ler, certo? E se soubesse era muito pouco. Não vou dizer que era analfabeto de tudo, que eu também não tinha tanta intimidade. Mas eu já fazia fila para aquele homem orar. A proximidade daquele homem era algo sensacional. Sensacional. Extraordinário. Ele sabia muito pouco, mas o nível de entrega era muito alto. Nos espinhos, o que acontece? A semente não morre, ela só não produz.
E há uma sentença para uma árvore improdutiva na Bíblia. Ela será cortada e lançada no fogo. É isso. É muito importante nós entendermos isso. Porque parece que, não, mas eu estou aqui. Então está certo, você é o cara da cadeira de cá. Tá bom. E eu entendo todas as suas necessidades, todas as suas ambições, todas as suas preocupações, todas as contas que você tem para pagar. Eu entendo tudo isso, eu entendo tudo isso. Sua fé só vai precisar aumentar um pouquinho mais, certo? Para que através da sua fé você entenda que o Deus que você serve é o Todo-Poderoso que provê todas as coisas. Das mais simples às mais. Eu levantei esses dias de manhã e na minha sala tem um sofá marfim. Devia ter, para não errar, pelo menos uns 200 cupins no meu sofá. Estava pretinho de cupim. Eu apavorado de que aquilo passasse para outra coisa, para outro lugar. O que é que eu fiz? Peguei o sofá, puxei para fora e já deixei lá fora. Já estava caindo aquele pozinho. E eu pensei, eu preciso de uma dedetizadora. Conhece alguma aqui em Xerém? Que pudesse me indicar? Se você é de Xerém? Pois é, eu também não conheço não. Dedetizadora. E eu falei, sabe aquela coisa que você fala, você que é meio religioso? Jesus! Onde eu vou arrumar uma dedetizadora? E peguei meu carro e fui lá tomar um café, brother. Cheguei lá, um cara sentou, falei, ei pastor, tudo bem? Falei, tudo bem. Gosto muito do senhor. Nunca tinha visto o cara. Ele falou, eu estou por aqui, não gosto do futebol aí, mas eu sou lá. Eu acho que ele é de Mesquita, uma coisa assim. Eu falei, tá legal. Vou te dar o meu cartão. Quando ele me deu o cartão, era da dedetizadora. Eu não sei se você lembra disso, Reinaldo. Certo? Deve ter umas 3 semanas, mais ou menos. Eu falei, mano, é dedetizadora. É negócio de cupim, sim. Ele falou, especialidade de matar cupim, está na época do cupim, o cupim faz assim, o cupim perdeu as asas, me contou a história do cupim toda. Eu falei com ele, mas deixa eu te falar uma coisa, eu acabei de botar o meu do lado de fora precisando de um dedetizador. Você vai lá em casa agora. Ele falou, vou, mas me passou o orçamento, certo? Já encontrei com ele outras vezes lá. Por quê? Porque Deus, deixa eu falar uma coisa para você, Ele cuida das pequenas coisas e das coisas grandes. Amém? Eu estou te contando coisa que para você pode não ser nada, mas onde eu arrumo uma dedetizadora? Certo? Eu estava precisando. E ele me escutou, foi tomar café comigo e me apresentou o cara da... Mas vamos aqui, porque senão eu não termino. Agora, olha só, certo? Esse aqui fica na igreja. Só que ele não produz nada. Você conhece alguém assim? Não, né? Não, né? Conhece aquele que vem assim, lá uma vez ou outra, até gosta, mas uma vida bagunçada. Conhece não, né? Conhece aquele que não entende nada? Nada. Esse dia eu estava num culto, falei, abra sua Bíblia no livro de Abraão, capítulo 3, versículo 7. Um movimento para abrir. Quando, de repente, um dos que estava procurando olhou para mim e falou, não tem. Eu falei, sério? É só para você ver que tem gente que não sabe nada. E pior, tem gente que sabe menos. Porque tem uns que nem sabe que não sabe. Porque a pessoa que sabe que não sabe, ela já é instruída. Certo? Agora, presta atenção. Bota no 20. Os que foram semeados em terra são aqueles que ouvem a palavra e a frutificando a 30 e a 100 por 1, de acordo com a capacidade, certo? Sim ou não? Então nós dividimos aqui a turma da igreja em quantos? Então agora você olha o cara do passarinho. Passarinho, piu, piu. Aqui, ó, para ninguém dizer que não entende. Passarinho, passarinho. Certo? Aqui.
Tem gente que morre quando eu faço isso, mas eu morro, pelo menos morre com Jesus. Esse aqui é o da pedrinha. Entendeu? Esse aqui é o do... Isso. E esse aqui é o da terra. Ou seja, de cada 4 pessoas que entram na igreja, uma está legal, para 4 lascada. Aí eu estava perguntando, Jesus, o que a gente faz? Vamos tomar conta das lascadas, sim ou não? Sim ou não? Não. Vão pedir ajuda às boas. Porque sozinho não dá para tomar conta. Mas você precisa descobrir quem você é. Sabe qual é o problema? Quantos aqui vieram de outra igreja? Levanta a mão. Pode levantar a mão aí, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Olha aí, quase todo mundo. Quem aqui se converteu aqui? Levanta a mão. Então você que não levantou a mão, deixa eu tentar de novo. É a turma da cadeira aqui, dessa aqui. É a turma dessa cadeira aqui, não é possível. Presta atenção. Nós temos, e esse é o meu grande desafio, gente, é achar esses 25 dos 100, vamos pegar 100 pessoas, certo? 25, onde eu estou, quem sou eu, certo? Segundo grupo, se me perseguir eu nego. Terceiro grupo, eu estou atrás de La Plata. Você está entendendo? Estou querendo a benção. Tem campanha aí para ficar rico? Uma casa no céu e 3 na terra. Isso aí. Você está rindo, mas é sério. Então, pelo menos a gente precisa saber quem nós somos. Sabe, não estou aqui fazendo nenhuma crítica, não. Estou tentando fazer você olhar para você. Certo? Não é olhar para os outros, não. É você olhar para você. E descobrir quem você é. Por quê? Porque Jesus está voltando. A maneira cuja qual... gente, eu não sei se você já ouviu isso. Eu vou falar, eu sei que estão gravando isso. E estão transmitindo. Então vai ficar registrado. Porque tem gente que pode provar. Jesus anda aparecendo no Egito. Para muçulmanos. Aparecendo. Aparecendo, não é conversa fiada, não. Esse ano agora, eu vou lá, na igreja do Lixão, do Samed. Você consegue entender? Jesus está voltando. E nós temos que tomar uma providência primeiro para fazer o evangelho chegar ao cara que não entende. Certo? Segundo, para dar condições a essas pessoas aqui, de serem fortalecidas por aquele grupo da cadeira de lá, que é esse grupo aqui, esse aqui, que a gente tem que unir para nos ajudar a tomar conta dos 3, certo? Ajudar a tirar os espinhos que sufocam aqui, entendendo a importância das coisas e dos bens materiais, certo? Mas que o reino de Deus é maior do que tudo isso e o Deus que nós servimos provê todas as coisas, amém? Nos fazendo forte o suficiente para superarmos as perseguições da turma dessa cadeira aqui que não consegue se firmar, certo? E nos ajudando e nos dando estratégia para conversarmos e levarmos a palavra para esse grupo, porque segundo a palavra de Deus, Deus não quer que ninguém se perca, e somos nós que vamos trabalhar isso. Nós precisamos. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Diminuindo a iniquidade. Parando de relativizar. Aí não tem essa história, mano. Não tem. Certo? Não tem isso. Ah, pastor, uma igreja que não é inclusiva, porque as pessoas nascem desse jeito. Meu irmão, não tem isso. Não tem. Não tem como negociar. Não tem como relativizar. Não tem. Tá certo? Agora também, a única forma de não precisarmos relativizar é amarmos. Porque o amor constrange.
As pessoas, quando são amadas, certo? Quando elas se sentem amadas e respeitadas, até mesmo por quem não concorda com sua prática, eu fiquei, e termino aqui, uma das notícias mais tristes que eu recebi nos últimos anos foi do fim do programa do Raul Gil no SBT. Um programa que abria portas para que o gospel pudesse se apresentar. Um programa onde os bastidores do programa, certo, eram extremamente agradáveis, ordeiros. E um programa que me deu duas oportunidades. Uma, de participar do chapéu, certo? E eu tive uma experiência bem legal, porque foi o único programa que um chapéu, ele ficou sem levantar, por causa da resposta que eu tinha dado, e ela seria muito complicada para eles, e aí eles não abriram o chapéu, mas eu pude, e também não vou dizer aqui o que tinha sido, eu não tirei o chapéu para aquela pessoa ou para aquela instituição. E o meu encontro com a Tami Miranda, a filha da Gretchen, certo? Que foi um encontro pautado na oração da igreja, que quem lembra sabe, eu pedi muita oração para estar lá, e que me mostrou que o amor é capaz de fazer, com respeito. Então o mundo precisa ser alcançado. Que mundo, pastor? O seu. O seu precisa ser alcançado por você. O meu por mim. Eu não vou alcançar seu mundo. Eu não vou conseguir falar de Jesus para seu vizinho. Eu não vou conseguir falar de Jesus para sua amiga do trabalho, porque ela não pertence ao meu mundo. Eu quero que você fique de pé. E eu quero trazer de volta as 4 cadeiras para cá, porque é nossa função fazer com que o Evangelho chegue a todos. Sejam eles capazes de entender, sejam eles fragilizados pela pressão da perseguição, sufocados pelos interesses das coisas materiais. Mas se você sentou hoje nessa cadeira, se prepare para nos ajudar. Porque sozinho nós não temos como cuidar dos outros. Não se preocupe com a produtividade. Um a 30, outro a 60, outro a 100. Se você quer se tornar mais produtivo, lembra, a produtividade e a entrega na parábola dos talentos é por capacitação. Capacite-se. Onde eu estava, irmão? O copeiro, é no copeiro que nós estamos na Copa? Pois é. O copeiro esqueceu do José. Esqueceu. Mas pastor, como ele pode esquecer de um cara igual o José? Pois é, querido. Como é que as pessoas podem esquecer o que você fez? Como é que as pessoas podem ser ingratas com você? Foi isso que aconteceu? E que atingiu você? Aconteceu com ele também. Ele viveu injustiça, você também? É isso? Ele teve que ser retirado de um ambiente de conforto, você também? É isso? Agora o camarada que ele ajudou, esquece dele depois de 3 dias. Quase 2 anos depois, o cara lembra quando o faraó sonha. O faraó falou, preciso de alguém para interpretar o sonho. O copeiro falou, caraca, o Zé. Rapaz, lembrei agora. Poxa. Agora o José vem. Por que o copeiro não lembrou dele antes?
Porque não podia, gente. Uma das piores coisas que pode acontecer na sua vida é queimar etapa. Quando você queima uma etapa, você pode chegar na próxima e não estar preparado. José percorreu todo o caminho. Havia uma direção nas estrelas. E a direção empurrava para o governo do Egito. Que governo é esse? Um governo que seria nos tempos bons do sol, nos tempos ruins da lua. Eu tenho falado o tempo inteiro disso. Porque todo dia você levanta para viver um dia de sol ou um dia de escuridão. E seja qual for o ambiente, o momento, vai pedir você duas coisas: estrelas e governo. Direção e governo. José agora está naquele ambiente. É levado lá para fora no momento certo para conversar com o homem mais poderoso do Egito, que tem uma demanda que ninguém pode resolver e que José resolve. Você anda fazendo cursinho aí de coach, você gosta dessa linha? Segura essa aqui. José, eu ouvi dizer que você interpreta sonhos. Então eu quero, me diga, o que são 7 vacas gordas e magras, 7 espigas cheias e vazias? Me diga o que é. José disse: 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. É isso que significa. Beleza, José, você já cumpriu o seu propósito. Você já identificou meu problema. Eu tenho um problema de um período bom e um ruim. Só que o José disse: só um minutinho. Parece que já terminou o que você me pediu, mas não terminou o que eu vim nesse mundo para fazer. Eu não vim aqui para identificar um problema, eu vim aqui para resolver. Porque sua vida não muda quando você descobre um erro. Sua vida muda quando você descobre uma solução. Quando ele diz o que o cara não pediu, ele entrou na brecha. Quando ele diz: arruma um homem, alguém que seja capaz de remodelar seu plantio, remodelar seu armazenamento, remodelar sua colheita, remodelar seu comércio. E sabe o que me encanta? É que a gestão de um crente chamado José beneficiou todo o Egito e todas as nações. José governou, não foi para crente, não foi para trazer seu clãzinho de lá, com menos de 100 pessoas, e se estabelecer em Gósen. Não, ele administrou para egípcio, ele administrou para todas as vizinhanças do Egito, que se ele não tivesse lá, elas teriam morrido de fome. Mas o que mais me encanta é a hora do sonho. 42. A hora que ele está em pé, depois, talvez, de quase 10 anos, entre os 7 anos de prosperidade e os primeiros 3,5 de escassez, que ele está em pé, vestido como egípcio, falando a língua dos egípcios. E agora o sonho vai virar realidade. Lá vem seus irmãos. E seus irmãos se curvam diante do José. Gente, Gênesis 37 diz: os molhos se curvam diante do molho de José, mas não diz o que José vai fazer quando os molhos se curvam. Eu achei algo extraordinário quando a Aline veio falar aqui, e ela disse algo poderosíssimo. Deus não te dá vitória para você esfregar na cara dos outros. Se você quer isso, que as pessoas engulam o que disseram a seu respeito, você não merece vencer. Porque a vitória não tem nada a ver com você. Tem a ver com seu irmão, com seu vizinho, com alguém que disse que você não chegaria a lugar nenhum. José, quando vira governador, não vai na casa de Potifar. Não. Se vingar da mulher. Não, ele tem poder para isso. Mas ele não faz isso. Porque o que ele vai dizer para seus irmãos, que também mereciam uma boa lição, e aliás, José tem vontade de fazer, porque quando ele vê os irmãos, o passado vem de uma forma tão avassaladora, que ele diz:
esses camaradas são espiões. Não, espiões, prendam-os. O que demonstra que ele é gente, que sentiu como gente. É isso. Por favor, não queira ser algo que você não é. Você é gente, você tem impulsos, você tem desejos. Mas vá devagar. Se José pudesse, teria matá-los. Mas não matou, mandou prender. E 3 dias foram suficientes para que ele estabilizasse suas emoções. Parasse de agir em ambiente tempestivo. Foi isso. E agora ele chama seus irmãos, que não sabem quem ele é. Mas José vai fazer uma investigação final. Ele disse: eu vou ficar com Benjamim, Judá. O irmão que queria matá-lo, Judá, vai ler lá. Judá queria matá-lo. E Rúben, por ser o primogênito, tenta protegê-lo. Judá chama José e diz: governador, por favor, não fique com nosso irmão Benjamim. Porque nós já temos um irmão nosso, o Zé, que faleceu. Que Deus o tenha. Se papai perder Benjamim, ele morre. Então olha só, Judá, fico como escravo no lugar de Benjamim. José falou: os caras aprenderam a lição. Ele não aguenta, começa a chorar. Manda todo mundo sair e diz: calma, gente, calma. Espera um pouquinho. Tira aquela indumentária egípcia, igual o rei Júlia no Madagascar. Puxou. E disse: lembra de mim? Alguém falou: quem é? Ele falou: sou eu, o irmão de vocês, o Zé. Os irmãos falaram: o quê? Ele falou: sou o Zé, rapaz. O Zé do sonho, do molhozinho. Lembra? O Zé? Os irmãos falaram: caramba. Ele falou: calma, vocês não estão entendendo nada. Vocês não me venderam. Foi Deus que me mandou na frente. Cara, se Moisés pensasse assim, se Sansão pensasse desse jeito, se Davi olhasse para Batseba e fizesse o que José fez com a mulher de Potifar, as coisas seriam diferentes. Mas sabe por que ele fez? Porque ele era melhor que todos eles. Porque ele era um protegidinho de Deus, e Deus gostava muito dele, e deu a ele forças para vencer o que os outros não conseguiram. Não. Ele viveu porque resolveu viver. Sabe o que José falou? Quando vocês saírem daqui, porque eu sei que vocês vão sair, eu vou estar morto. Mas levem meus ossos com vocês, porque nem meus ossos eu quero aqui dentro. Eu não sei se você já parou para pensar, mas 2 filhos de Jacó ficam sem tribo. Levi, me ajude com o outro aí. Quem foi que ficou? Os levitas? E me ajude, que eu não lembro, não estou perguntando de bobeira não. Falhou a memória aqui. Não. Isso aí, Benjamin. Isso. Certo? Mas entrou. Não, me ajuda aí. Não. Hein? Não, mas tem 2 filhos que ficaram sem. Depois vocês procuram. Mas entraram os 2 filhos de José: Efraim e Manassés. Um eu sei que é Levi, agora eu não lembro quem é o outro de Jacó. O cara botou os 2 filhos nas 12 tribos. É só para você entender. Pastor, o que isso tem buscado falar para a gente? Vida. A vida está te esperando com vida, com ações. É isso. Esse cara viveu coisas extraordinárias. Não foram fáceis. Se você notar, os irmãos de José voltam para a vida dele. Os mesmos caras que Deus tirou lá atrás, agora cabe na vida dele.
Muitas vezes, a vida te tira de perto de pessoas que não cabem para você naquele momento, mas depois cabe lá na frente. É outro momento da sua vida. A sua vida está esperando por você. Por você. Pegue isso. Coloque isso. E você vai ver que aí o capítulo 42 vai chegar. José, pois, era governador. Por quê? Porque sonhou com sol e lua, astros de governo. Porque seguiu as estrelas. Qual era? O caminho. O caminho que passava pela cova, o caminho que passava pelo mau exemplo dos irmãos, o caminho que passava pela fúria de uma mulher renegada, o caminho que passava pelo esquecimento de um ingrato, o caminho. E o caminho que passava por ver todos aqueles que te fizeram sofrer agora na palma da sua mão, pronto, para que você esfregue na cara deles tudo. Mas ele não tinha tempo para isso. Foi viver o que Deus tinha para ele. Saia daqui para viver o extraordinário. Ou viva de forma medíocre. Talvez até mediocremente você vai para o céu. Mas busque viver o incrível, o extraordinário. Eu vou fechar falando algo aqui com vocês. Estou até passei do horário, não sou muito de passar nesse primeiro culto, mas escute só. Tem 6 meses que eu estou tentando, um pouquinho menos eu estou atrapalhando essa mulher, dividindo um carro com ela. Eu vendi 2 carros para tentar comprar um. E quase 7 meses com essas questões da China, para conseguir um chip para liberar o carro. O carro foi liberado essa semana, mas faltava R$59 mil para quitar o carro. Eu já estou pagando a prestação de um carro que eu comprei para a gente, e eu falei com Deus: Senhor, não vou falar que não tem condições, mas falei: Deus. E essa semana, um camarada me deu uma oferta para pagar o carro. Eu vou falar uma coisa para você. Viva. É só isso. Não vão te entender. Vão querer que você faça o que eles fariam. Vão querer que você pense o que eles pensam. Vão querer que você haja como eles agem. Faça o que Deus tem colocado no seu coração. E veja, não é dinheiro. Não, gente. Se tivesse fracionado, a turma sabe, eu ia conseguir pagar. Lógico que ia. Estou reclamando, o senhor não me engana aqui não. Eu estou mostrando a você o que Deus é capaz de fazer. Com alguém que não tem vínculo nenhum, basicamente, comigo. Pastor, o que aconteceu aqui? Uns demônios lá, muito doidão, uns demônios, pegavam um maluco lá que andava pelado, atacando os outros, voava em cima dos outros lá, o maluco, gritava no sepulcro, atacando os outros, perigosíssimo. O tal do gadareno, dormia no cemitério. Sabe o que os demônios foram para gadareno? A oportunidade de Jesus entrar na vida dele. Quando Jesus acaba de desembarcar, olha o que o demônio diz: o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir aqui me perturbar? O demônio sabia o que Jesus foi fazer lá. Que demônio bem informado. Jesus olhou para o demônio e falou: como é que é o seu nome, querido? Ele falou: meu nome é Legião, porque nós somos montar uma facção. Jesus falou: não quero saber a quantidade, sai desse moço agora. Aí tinha uns porquinhos dando um rolezinho lá. Aí o demônio falou: a gente pode entrar nos porquinhos? Ele falou: nos porquinhos pode, só sair do moço. Entrou nos porquinhos, jogou os porquinhos dentro d'água, os porquinhos tudo sufocou. Aí quem é que chegou? Os caras que criavam os porquinhos. Ele falou: cadê os porquinhos que estavam aqui? Não tinha um montão de porquinhos aqui, golinha mesmo? E alguém falou: matador de porquinho, aquele lá, ó. Foram lá e falaram para Jesus: você matou nossos porquinhos? Ele falou: não, foi suicídio. O senhor vai embora agora. Vai embora agora.
vai embora agora. Some daqui. Eu imagino o discípulo falando, acabamos de chegar, mano. Foi uma tempestade lá, um maluco aqui, quer ver que tem outra tempestade para nós voltar? Aí, o ex-endemoniado falou, aí Jesus, falou uma coisa para tu, deixa eu ir contigo, poxa. Já estou vestidinho, pô. Deixa eu ir, Jesus falou, não vai rolar não, mano. Já estou com um pessoal aqui ruim. Mais um. Fala o seguinte, vai para a tua casa, vai para os teus e mostra, não é fala, mostra, vai, deixa eu ver como é que está essa tradução, vai, anuncia-lhes, vai, mostra para eles, com o seu estilo de vida, com o que eu fiz por você, quão grandes coisas fez o Senhor por ti, e como teve misericórdia, pronto, a salvação chegou para o endemoniado, nas 10 cidades pagãs, lá do leste do mar da Galileia. Dá para você entender isso? Você volta um pouquinho, Atos dos Apóstolos, um carcereiro sendo salvo. Quer ir um pouquinho? O ladrão da árvore, o Zaqueu. Você quer voltar um pouquinho? A prostituta. Você quer ir mais um pouquinho? O Ciro. Me ajude, por favor. Leproso, Naamã. E hoje, pastor? Bom, hoje não tem Naamã, hoje não tem Raabe, hoje não tem Zaqueu, hoje não tem o carcereiro, não tem o gadareno, quem tem aqui hoje é você. Porque finalmente a história chegou até você, para te dar uma oportunidade de tomar uma decisão que pode mudar a sua vida para sempre. Mas pastor, com a minha vida toda torta, está pior que a do leproso? Está pior que a dona aqui, da mulher peixe? Está pior? Hã? Está pior? Não está pior. Entendeu? Então, escute só. Eu gosto da igreja que eles vão entendendo devagarzinho. A gente fala, e eu já faço de propósito, que é exatamente para fazer você raciocinar. Não estou falando palavrão, não. Meu propósito aqui é fazer com que você entenda que sua mente é como um paraquedas. Para funcionar, tem que abrir. Para que você consiga ver o que Deus fez, faz e fará por sua vida, por sua casa, por sua família, pelos seus negócios. Ah, pastor, mas você não é a melhor opção. Por isso que a Bíblia diz que você não escolheu ele, foi ele que escolheu. Eu não era a única opção e nem a melhor opção que ele tinha. Ele tinha gente muito melhor do que eu, muito melhor do que você, mas aprove ele escolher eu e você e pronto. Quem não gostar, reclama na administração.